dia, amados, graça e paz. Mais uma quinta-feira que estamos na presença de Deus, para bendizer o nome santo e precioso de Jesus. Louvado seja Deus. Nesta manhã de quinta-feira, nublado, chuvoso, eu desejo que a unção do Senhor paire sobre sua vida. Que você esteja bem, que todas as coisas se tornem possíveis. Nessa manhã nós iremos aqui ler um capítulo, um versículo, meditar, em Números 13, 25 a 33. Vencendo o gigante. Quando o povo de Deus estava para entrar na terra prometida, enviaram 12 homens para espiar a terra e ver como era antes de tomar posse. Números 13, 1 a 2. Depois de 40 dias observando a terra, trouxeram notícias e também muitos frutos colhidos, comprovando que era uma região muito boa e muito fértil. Números 13, 21 e 24. Entretanto, havia um detalhe. O povo da terra eram fortes e havia muitos gigantes chamados Anaquins ou filhos de Anak, uma tribo ou família de gigantes. Número 13, 33. Josué 15 e 13 e 14 também. Diz, mas haviam outras tribos ou famílias conhecidas como gigantes, como os Refaíns. Josué 15, 13 e 14. Mas haviam outras tribos de gigantes que chamavam-se Refaíns. Ok, irmãos? Deuteronômio 2, 10, 11. Onde havia um lugar chamado Vale dos Gigantes. Então ali havia um lugar chamado Vale dos Gigantes. Amados, queridos, a origem desses gigantes relacionada ao relato de Gênesis 6, 1, 4, mas na verdade o texto não diz que seriam filhos de anjos. Muitas pessoas acham que aqueles gigantes eram filhos de anjos ou demônios, como muitos interpretam. Embora houvesse uma crença de que fossem sobrenaturais, os filhos de Deus no texto podem ser ou estar relacionados ao machismo que os diferenciava das filhas dos homens, ou a linhagem de Sete, filho de Adão, que seria considerada mais pura, Gênesis 5, 3, e teria compromisso misturando-se com pagãos, descendentes de Caim. A prova de que os gigantes eram uma raça comum da humanidade que foi dizimada por se envolver em muitas guerras e aqui mesmo após o dilúvio continuaram a existir, segundo Samuel 21, 16 e 22. Além disso, os seres angelicais não têm sexo como os humanos, Mateus 22 e 30. Esses gigantes eram, portanto, pessoas comuns com uma anomalia anatômica. A existência de gigantes pode ser explicada devido ao raquitismo, doenças congênitas e má alimentação. Muitas pessoas eram pequenas e outras grandes com saúde. Os gigantes eram homens muito altos, com cerca de 3 metros de altura. 1 Samuel 17, 4 nos fala, Deuteronômio 3 e 11. Alguns tinham 6 dedos em cada membro, sabiam? Segundo Samuel 21 e 20. E perseguiam o povo de Deus até o reinado de Davi. 1 Crônicas 20, verso 4 e verso 8. E eu te pergunto nesta manhã, qual gigante que você está enfrentando? Ou tem enfrentado? Qual? Nós vamos entender aqui, irmãos, com o exemplo de Caleb e os espias como venceram numa terra de gigantes. Porque na terra de gigantes Deus levanta os pequeninos para fazer vencedores. Mas agora eu quero lhe dizer, não subestime o tamanho de seu Deus. No versículo 27 desse mesmo capítulo nos relata, diz assim, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos delas, mas está cheio de gigantes. Da forma como Deus prometeu que seria uma terra farta que emana leite e mel, Levítico 20, verso 24. Assim aconteceu, Deus cumpriu a sua promessa. Portanto, ter medo dos gigantes, depois de ver tantas maravilhas, seria subestimar a grandeza de Deus, você não acha? Não podemos esquecer que o tamanho de Deus excede a tudo, porque é o Criador de todas as
as coisas. Nunca haverá um problema que Deus não possa resolver. Deus é maior que todos os problemas. Não subestime o tamanho de seus problemas. Não superestime, aliás, o tamanho de seus problemas. No versículo 28 desse mesmo capítulo diz assim: mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak. Os espias engrandeceram os gigantes, mas ainda do que já eram grandes. Eles colocaram eles em cima. Sua baixa estima os fez sentir-se tão pequenos que disseram que éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Versículo 33. Antes de os gigantes os virem, eles já viam pequenos diante deles. Verso 31. Então, amados, o que eu quero dizer com isso? A nossa visão de nós mesmos muitas vezes nos diminui. Esta é uma estratégia do inimigo. Querer engrandecer os problemas e diminuir nossa autoestima. Por isso, uma torcida forte consegue motivar seu time e desmotivar os adversários, sabiam? Diz que uma mentira falada 1000 vezes, ela se torna verdade. Então não aumente as coisas, nem se diminua diante delas. Se você estiver com Deus, você é grande. No verso 30 diz: então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e diz: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Veja o que Moisés disse. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, não é, irmãos? Coisa linda e maravilhosa demais aos nossos olhos. Dos 12 espias, 10 falaram mal da terra prometida e somente 2 elogiaram, crendo na promessa, e somente esses 2 entraram em Canaã. Números 14, 20 a 25. Os 10 disseram que seriam devorados pelos gigantes. Versículo 32. Mas Caleb lhes disse que os devorariam como comer um pão. Louvado seja Deus. Números 14, 9. A garantia da vitória era a presença de Deus com eles, nada mais. Deuteronômio 9, 1 a 3. Na verdade, somos pequenos sim, mas o que nos faz grandes é a presença do Senhor Jesus Cristo em minha vida e em sua vida. Quando estamos de joelho, nos humilhamos, somos maiores e crescemos com a ajuda de Deus, somos fortes. Com Deus, você é grande, porque quem está do teu lado é Deus. Então não tenha medo dos gigantes, não, mas olhe para quem é maior do que o gigante, que é o autor e consumador da nossa fé. A estrutura de grandes homens da história, como Santos Dumont, 1,52 m, Alexandre o Grande, 1,58 m, Getúlio Vargas, 1,60 m, Pablo Picasso, 1,62 m, Gandhi Ri, 1,64 m, Charles Chaplin, 1,65 m, Napoleão Bonaparte, 1,68 m, João Wesley, 1,53 m, Davi que venceu Golias, 1 Samuel 17, 40, verso 50, nos mostram que pequenos homens que podem fazer coisas grandes, superiores aos desafios enormes que eles surgem. Por quê? Porque eles têm um tamanho de estatura pequena, mas a sua mente é grande em Deus. É isso, irmãos, que nós temos que ser. Nós temos que ter nossa mente, o nosso coração firmado em Deus. Vocês viram aí esse exemplo que eu dei para vocês desses homens? Todos esses homens foram homens que tiveram grandes títulos aqui na terra, tiveram fama. Imagine Davi, um rei pequenininho. Eu sei que cada dia nós estamos enfrentando gigantes. Nos relacionamentos, a solidão faz as pessoas se sentirem pequenas diante da sociedade. As redes sociais trazem a ilusão de ter milhares de amigos, mas as pessoas estão sozinhas diante de um aparelho. Sabiam? Irmão. Nas questões emocionais, as decepções e angústias nos fazem sentir pequenos e fracos.
As injustiças que enfrentamos parecem ser gigantes que nos imobilizam, sentindo-nos incapazes. Na vida profissional, muitas vezes, as exigências do mercado e a concorrência desleal parecem-nos engolir a cada dia, num sistema que parece gigante diante de nossos olhos. O utilitarismo faz das pessoas como se fossem objetos descartáveis, coisificados pelo mundo e endeusando coisas. Como você tem visto os seus problemas? Como você tem visto os seus gigantes? Se você se sente numa terra de gigantes, não se olhe como menor ou pior do que nada, do que ninguém. Olhe para Deus e procure ficar perto do Senhor, porque Ele é sempre maior do que tudo. Continue crescendo e em um dia você verá que você é grande, porque Deus te fez grande. Não tenha medo dos gigantes. Não tenha medo dos gigantes, mas conte com a ajuda de quem vence o gigante. E como que eu posso contar com essa ajuda de quem vence o gigante? Como? Buscando a Deus, buscando ao Senhor, lendo a palavra, olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque só Ele é quem pode todas as coisas. Só Jesus Cristo, Filho de Deus, para Ele nós somos pequenos, somos pequeninos, mas para Satanás nós somos grandes, porque Deus é quem nos fortalece. Então vença esse gigante que cada dia procura te intimidar, cada dia procura te derrotar. Quantas vezes recuamos, irmãos, diante de situações difíceis, simplesmente pelo fato de termos medo. Às vezes achamos pequenos demais para enfrentar os gigantes problemas que surgem à nossa frente e ficamos sem saber o que fazer. Então vem o sentimento de derrota, de frustração, de desânimo, de medo, etc. Estes mesmos sentimentos estavam tendo os israelitas diante daquele problemão que eles estavam enfrentando, que se chamava Golias. Não sabemos o que fazer e ninguém tinha coragem de lutar, pois o medo abateu-se sobre todos. Golias era homem de guerra, valente, 3 metros de altura, e não temia nada. Era uma situação desesperadora. Os filisteus já estavam chamando os israelitas de covardes. Como podemos vencer os nossos gigantes? Deus então usa Davi, um pequeno homem, para dar uma lição nos filisteus, no seu povo e a nós cristãos. O que ele fez? Ele não fugiu da luta. 1 Samuel 17:32. Mesmo ameaçado pela derrota, Davi se colocou como servo de Deus e confiou na vitória. Sabe por quê? Porque nosso Deus pelejará por nós. 1 Samuel 17:37. Depositou toda a sua confiança em Deus. Os israelitas, diante do Mar Vermelho, venceram os gigantes. Por mais que as circunstâncias sejam diversas, não podemos nos amedrontar, nem recuar, pois a vitória é certa pelo poder do sangue de Jesus. Se não fugirmos nessa transição, se não fugirmos da luta, podemos vencer o gigante. Outro item de como podemos vencer o gigante é: você não deve aceitar a derrota e o desprezo, sabia? Segundo 1 Samuel 17, 42 a 44. Davi foi desprezado, mal interpretado pelos seus irmãos no versículo 28. Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Tadinho, ele estava ali procurando um jeito de como vencer o gigante. Davi foi desprezado e desanimado, subestimado por Saul. Verso 33. Contra esse filisteu não poderás lutar, não poderás ir à peleja, disse Saul. Davi foi desprezado e insultado por Golias, e olhando o filisteu e vendo, Davi desprezou, porquanto era moço ruivo e de gentil aspecto. Quer dizer, muito bonitinho, né? O Todo-Poderoso de Israel já estava com semblante abatido de frustração, de derrota. Não, todo o povo de Deus é quem estavam
abatido. Deus nunca se abate. Deus nunca fica abatido. Deus sempre é forte. Deus sempre é fiel. Ele está sempre nas lutas, nas batalhas. Mas o povo de Israel já estava com o semblante abatido e frustrado de tanta derrota. O povo de Deus já estava aceitando a derrota, sabia? Nós não devemos aceitar a derrota, amados. A Bíblia diz que 10 dos 12 espias enviados por Moisés à terra de Canaã, Josué e Caleb, não aceitaram a derrota. Amados, mesmo que tudo indique o contrário, não podemos desistir. Até porque Deus não se prende a aparências. Nesta transição, querer enfrentar o gigante não é suficiente. Para vencer o nosso gigante é necessário que você não deva tentar vencê-lo com a própria força. 1 Samuel 17:45. Esta luta que nós estamos enfrentando não é uma luta carnal, mas é uma luta espiritual. Nessa transição nós devemos olhar para Jesus, olhar para o gigante, mas dizer: gigante, você é grande, mas Deus é maior que você. Porque Davi foi à peleja não confiando na sua própria força ou capacidade, mas confiando na força do Senhor. E no versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu tens afrontado. Então Satanás tem afrontado, não é o povo de Deus, mas ele tem afrontado o Senhor dos exércitos. Aleluia. Será que a força de Davi era suficiente para derrotar o gigante ou derrubar ele? Claro que não, irmãos, pois somos limitados. Declare a vitória como Davi fez. Nada pode vencê-lo quando você vai na força do Senhor. Nesta transição, outro item importante de como poderemos vencer o nosso gigante é: você não deve querer inventar. 1 Samuel 17:40. Devemos usar o que temos. Davi não tinha armamentos, mas apenas uma funda e algumas pedras. Quiseram que ele colocasse uma armadura que não era próprio dele. Não era para ele, no versículo 39 deste capítulo. Estavam dificultando ao invés de facilitar. Deus fala: abre a tua boca e eu te encherei. Salmo 81, verso 10. Em outras palavras, tenho ânimo de disposição e eu te ajudarei. Amém? Conclusão deste assunto. Em 1 Samuel, capítulo 17. Hoje se passou no seu pensamento recuar por causa de algum problema. Nesta hora, Deus lhe diz: você não deve recuar. Deus está dizendo ao povo do Brasil: nós não devemos recuar. Você não deve aceitar a derrota ou o desprezo. Você não se deve tentar vencê-lo na sua própria força. Você não deve inventar nada, simplesmente diga: confio em Deus, o Senhor poderoso dos exércitos. E então, como está a tua confiança no Senhor? E então, você tem entregado os seus gigantes para Deus? Eu te convido você a entregar hoje sua vida a Cristo Jesus, o seu coração, a sua alma, todos os teus problemas, e você vai ser mais do que vencedor. Amém? Deus abençoe sua vida, e esta é a nossa mensagem para esse matinal dessa manhã. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Chegamos diante do teu trono com todo louvor, honra, glória e adoração, Senhor. Jesus, nós não vamos subestimar Deus, porque nós sabemos, Senhor, que Tu és um Deus poderoso, que tem todo o poder nos céus e na terra, para bater o ímpio, para bater os gigantes, para bater todas as coisas do mal, todos os problemas, todas as adversidades que nos cercam, Senhor. Pai, te damos todo louvor, honra, glória e adoração, porque só Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Ninguém mais, Senhor, mas só o Senhor. Pai, te damos graças, porque Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e o nosso Deus, Tu não mudaste, Senhor. Senhor, toma cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem, cada adulto que ouvir, Senhor, essa programação, que ele seja abençoado, que ele seja fortalecido no poder do Teu Espírito Santo, e que todos eles vençam seus gigantes e sejam mais do que vencedores, no nome santo e precioso de Jesus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ihad. Graça e paz, amados. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, neste dia. Amém e amém e amém. Shalom. Graça e paz. Amém.